Será que o terrível castigo testemunhado em Gênesis pode se repetir? A Bíblia apresenta um conceito assustadoramente complexo sobre como o mundo se transformará à medida que a era atual chega ao seu fim, revelado através de diversas profecias. No capítulo 17 de Lucas, versículo 26, somos alertados: assim como nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Essa previsão une eventos e tendências significativas que, em sua combinação, transformarão os momentos que antecedem o fim desta era em um período peculiar e incomum na história da humanidade. Duas dessas profecias descrevem sociedades antigas reais, e Jesus nos adverte para que estejamos cientes delas. Ele declara que, em sua vinda, o mundo será exatamente como nos tempos de Noé e de Ló. Quais eram as características distintivas dessas sociedades? Como nosso mundo se compara a elas? Jesus compara não apenas os dias de Noé, mas também os dias de Ló com os tempos do fim. Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. Da mesma forma como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e os aniquilaram por completo. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus destaca um aspecto final dos últimos dias que estava presente nas sociedades de Noé e Ló. Ele menciona essas atividades: comer, beber, casar-se e dar-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. Jesus menciona 8 atividades específicas: comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada intrinsecamente pecaminoso em nenhuma dessas atividades. Então, qual era o problema? O problema era que eles estavam tão imersos nessas atividades que não reconheciam os dias em que estavam vivendo. Eu resumiria esse problema em uma palavra: materialismo. Eles estavam tão imersos no material que não tinham mais compreensão ou atenção para o espiritual e o eterno. A característica final dos dias de Noé e Ló era o materialismo. Quanto materialismo existe no mundo hoje? Eu diria que a civilização ocidental está virtualmente inundada por ele, e isso de forma alguma exclui a igreja. Há muitos cristãos professos que são tão materialistas em seus corações quanto os incrédulos. Talvez eles sejam um pouco menos demonstrativos sobre isso. Talvez não seja tão aparente em seus estilos de vida, mas eles estão absorvidos pelo materialismo. Jesus nos advertiu que, se formos sugados pelo abismo do materialismo, não estaremos prontos quando ele vier. Estaremos na mesma categoria que as pessoas dos dias de Noé e Ló. O relato paralelo em Lucas, capítulo 17, versículo 26, nos dá esse aviso. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Para compreendermos os dias anteriores ao retorno de Jesus, precisamos descobrir como eram os dias de Noé. Para um relato desses dias, examinaremos o livro de Gênesis em busca dos elementos essenciais. O lado positivo, o aviso para a sobrevivência. Apresentamos os elementos malignos que eram evidentes nos dias de Noé e Ló. Como vimos, várias formas de maldade estavam desenfreadas. No entanto, seria errado eu encerrar esse retrato dos dias de Noé e Ló sem mostrar também o lado positivo, porque havia um lado positivo em 2 aspectos principais. Há um lado bom nos dias de Noé, pois Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Havia um homem entre todas aquelas pessoas que tinham um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Podia falar com ele e contar-lhe como via a situação e o julgamento que ele traria. Como crentes, Noé estabelece um padrão que devemos seguir. Noé e sua família eram os únicos sobreviventes daquela tragédia. Parece claro para mim que apenas aqueles que vivem como Noé e sua família sobreviverão. Hoje, Hebreus 11 tem apenas um versículo sobre Noé. Pela fé,
Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Embora haja muito que seja maligno e assustador no retrato dos dias de Noé e Ló, e muito também que se alinha com os aspectos malignos e assustadores de nosso tempo, também devemos olhar para o lado positivo. Precisamos ver que nunca há uma situação para a qual Deus não tenha uma resposta preparada de antemão. Deus dará a seus servos advertências sobrenaturais do que está por vir, nos mostrará como sobreviver e também envia anjos para ajudar, proteger e libertar. Podemos esperar essas coisas boas de Deus em nosso tempo e aplicar esses princípios espirituais hoje. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Mas a história não termina aqui. Há muito mais mistérios e revelações nas páginas sagradas da Bíblia. Se você deseja desvendar os segredos dos 2 anjos mais misteriosos que já caminharam pela terra, convido você a assistir ao vídeo intitulado Os 2 Anjos Mais Misteriosos da Bíblia. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo espiritual e descubra como esses seres celestiais desempenharam um papel crucial nos acontecimentos do passado e podem influenciar nosso presente. Conheça suas histórias ocultas e mergulhe em uma análise profunda das Escrituras. Este vídeo certamente abrirá sua mente para uma compreensão mais ampla do plano divino. Não perca a oportunidade de desvendar esses mistérios e fortalecer sua fé. Assista agora mesmo.